Bem-vindos aí, meus guerreiros previdenciários, nossa quinta aula deste curso prático de benefício por incapacidade. Já vimos bastante coisa até agora e nos falta ainda verificar algumas questões que envolvem tanto a aposentadoria por invalidez como o auxílio acidente. Beleza? Gente, vamos começar aqui verificando uma questão bastante importante. Vocês já estão vendo aí no material de vocês. Muitas vezes você vai ter a seguinte situação na prática. O cidadão vai até o INSS, requer o seu benefício e o benefício é negado na esfera administrativa. E aí ele tem que fazer, então, o ingresso de uma ação judicial ou o recurso administrativo, como já colocamos anteriormente, e até que ele faça uma nova perícia na esfera judicial e sobrevenha aí uma sentença. Ou ainda, até que sobrevenha uma decisão favorável no recurso administrativo, ele vai estar lá aguardando este sonhado e pretendido benefício e não vai ter renda. E muitas vezes o cidadão, para não ficar alijado de uma renda, passando uma situação de necessidade, ele acaba voltando ao mercado de trabalho, voltando a exercer a sua atividade laborativa. E veja, aqui um parênteses importante, hein? Se ele for um segurado empregado, e aqui muitas vezes há advogados que estão direcionando de forma incorreta ao cliente, uma vez que ele, segurado empregado, faça uma perícia no INSS e seja constatada a alta, ele tem que voltar à empresa. Porque se ele não voltar à empresa, ele pode até sofrer alguma consequência na esfera trabalhista por não ter se apresentado ao seu posto de trabalho. A partir do momento que o INSS dá alta para ele, ele tem que voltar à empresa. A empresa, então, faria um atestado de saúde ocupacional nessa volta dele, muitas vezes discordando até do parecer dado pelo perito do INSS, mas não restaria outra opção à empresa a não ser absorvê-lo e ele fica ali aguardando a resposta de um recurso administrativo ou de uma ação judicial. Beleza? Fechamos o parênteses. Aí a pergunta que vem: André, mas se ele está aguardando o resultado desta perícia na esfera judicial com a consequente sentença ou o resultado do recurso administrativo, e está trabalhando, ele vai ter direito ao benefício? Então tá aí, ó. O seu cliente está como na foto aí, com total condições de realizar a sua atividade laborativa. Estão vendo a fotinha aí, né? Dá bem para o cara continuar a realizar as suas atividades, todo engessado aí em cima da cama. Mas, vamos lá, muitas vezes é assim que o cidadão está e o INSS diz que ele está capaz. Não é assim? Então, gente, como é que está ali a pergunta? Como é que ficam os casos em que o segurado trabalhou no período em que aguardava o deferimento do benefício? Veja, essas questões já foram debatidas na TNU e a TNU já fixou o entendimento de que esse segurado vai ter direito ao benefício. E aqui você tem que ficar esperto porque muitas vezes na própria contestação, na ação judicial, o INSS vai lá e já junta o CNIS do sujeito e lança como alegação o quê? Olha, o cidadão está trabalhando, ele tem condições, então, laborativas, ele não está incapaz, não tem direito ao benefício. E a tese que se fixa, então, está aí o número do precedente para vocês, 2008.72.52.004136-1, um precedente já antigo, inclusive, mas que até hoje a TNU mantém esse entendimento, é no sentido de que o fato de continuar trabalhando não quer dizer que o cidadão está capaz. Muitas vezes ele voltou, e voltou justamente pelo ato ilegal do INSS em dar a ele uma conclusão de capacidade, quando na verdade ele não tinha condições de estar trabalhando. Beleza? Veja, aqui você tem ainda um outro elemento que pode surgir no caso concreto no seu processo. André, se ele estiver então trabalhando, ele terá direito ao benefício, mas ele terá direito a todos os atrasados? Porque o que pode acontecer, pessoal? Vamos imaginar que o cidadão requereu o benefício dele e a DER é 1º de março de 2016, por exemplo. E aí ele teve indeferido o seu benefício e veio uma sentença transitada em julgado depois em julho, correto? Ele trabalhou de março a julho. E vamos imaginar que essa sentença diga assim, ele vai ter que ficar 1 ano em gozo de benefício. Deferiu a ele, então, a partir de julho, mais 1 ano de benefício. Então, na hora de você executar essa sentença, você teria direito aos atrasados, desde março, desde a DER, mais 1 ano após julho, quando saiu a sentença.
E aí pode surgir a seguinte dúvida, então. André, ele vai ter direito ao benefício somente a partir da sentença, ou ele vai ter direito também aos atrasados? Porque, afinal de contas, ele trabalhou, e daí ele vai ter uma dupla remuneração, vai ter aí um enriquecimento ilícito. Às vezes você vai encontrar no processo manifestações da autarquia nesse sentido, e às vezes até alguns juízes querendo fazer a compensação na hora de pagar o valor. Aqui também já está pacificado que ele vai ter direito tanto ao benefício como ao salário. Por quê? Porque o salário é irrepetível. Ele trabalhou naquele período, não tem como devolver o salário, correto? E, por outro lado, ele também era credor do benefício. E aí são fontes pagadoras diferentes, ele faz jus às duas situações, então a jurisprudência pacificou o entendimento também nesse sentido. Certo? Aqui há uma súmula da TNU, súmula 72, que vai garantir o direito de percepção também do benefício e do salário. Súmula 72 da TNU. Fechamos? E agora um bônus aí para vocês. Na prática pode ser que aconteça, não é muito fácil acontecer, mas é uma situação bastante interessante. Vou tratar dela rapidamente com vocês antes de entrarmos aí na aposentadoria por invalidez. O que é auxílio-doença parental, meus queridos? Você deve estar se perguntando aí, olhando no material. Vem comigo. Como é que eu vou utilizar essa tese do auxílio-doença parental? Se você for na lei, a lei vai te dizer que quem tem direito ao benefício é quem está com uma incapacidade superior a 15 dias para a sua atividade habitual. Perfeito? Fechou. Isso a gente já viu. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho lá uma mãe que tem uma criança com 10 anos e essa criança, infelizmente, agora está com uma neoplasia maligna. Situação bastante complicada. Essa mãe está doente? Não, essa mãe não está doente. Aí a pergunta, esta mãe teria direito a um benefício para poder se afastar e cuidar do filho? A lei não garante, tá? Já vou deixar essa advertência aí para você. A lei não garante. Mas, quando você se pergunta qual é o risco social envolvido, lembra que eu falei em aulas anteriores aqui do risco social envolvido no benefício? Você vai descobrir o quê? O risco social envolvido no benefício por incapacidade é a perda ou a diminuição da capacidade laborativa, em decorrência disso, perda ou diminuição da renda, e aí o Estado vem para cobrir esse risco social. Até aí, nenhuma novidade. Pergunto, essa mãe que está com o filho nessa situação, ela tem a perda ou a diminuição da sua renda? Ou, ainda antes disso, a perda ou a diminuição da sua capacidade laborativa? Vamos colocar que, de repente, pelo menos no aspecto psicológico ela esteja. Vai haver uma redução, pelo menos, da sua capacidade laborativa diante do aspecto psicológico daquela situação que ela está vivendo lá com o seu filho. E muitas vezes, dependendo da cidade, na localidade onde ela reside, não há tratamento para essa criança. O que acaba acontecendo na prática? Essa mãe se desliga do mercado de trabalho e vai para uma cidade, um centro maior, cuidar do filho. Ou começa a ter problemas no trabalho, porque começa a ter que faltar, chega mais tarde, sai mais cedo, pede licenças ali de 2, 3 dias para fazer o acompanhamento do filho em outra cidade. Pode ser que se desligue do mercado de trabalho e, dependendo do tempo em que durar esse tratamento, ela pode perder ainda não só a qualidade de segurado, como ficar um tempo superior ao período de graça sem conseguir realizar aportes ao sistema, sem voltar a trabalhar e sem conseguir fazer pagamento espontâneo, mesmo como facultativo. E aí, num futuro, se não conseguir se recolocar no mercado de trabalho, vai receber um benefício assistencial quando chegar o momento e cumprir os requisitos. Veja, se eu de repente der a ela o direito de conseguir acompanhar o tratamento do filho, recebendo um benefício por incapacidade, ela, enquanto recebendo o benefício, não perde a qualidade de segurado. O artigo 15 da lei é claro nesse sentido. Ela trata o filho, depois retorna, o contrato de trabalho dela estaria suspenso, ela retorna ao posto em que ela estava e segue a vida. E lá na frente vai, após as contribuições feitas, receber a sua tão sonhada aposentadoria. Certo? Então veja, esta é uma tese, não está na lei, é uma tese que se coloca e em cima de fundamentos constitucionais, tá? Eu vou ter lá garantia à família, artigo 226 e 227 da Constituição, que recebe especial proteção do Estado, o direito à saúde, o direito, a garantia, melhor dizendo, constitucional
a esta criança. A criança também recebe um especial tratamento do Estado, tanto que nós temos lá um estatuto próprio para isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança tem o direito de estar sendo amparada primeiro pelos pais e depois por terceiros. Então, veja, nós temos todo um arcabouço normativo e garantias constitucionais que nos deixam um pouquinho à vontade para discutir essa tese. Não é que você vai sair por aí pegando toda e qualquer pessoa e trabalhando com essa tese. Situações extremas requerem medidas extremas. E essa seria uma situação. Você tem que identificar no caso concreto quando que você pode encaixar essa tese. Tá? Fundamento constitucional. Vamos lá de novo. Tenho a garantia à saúde, a garantia ao direito previdenciário, ao benefício previdenciário, tenho a garantia de proteção ao menor, tenho a proteção à família, que recebe especial proteção do Estado, beleza? Então aqui, ó, tudo fundamento constitucional. E o sistema, não se esqueça, rapidamente para fechar, o sistema é feito de previdência, assistência e saúde. E já está comprovado aí cientificamente que uma pessoa amparada por seus familiares no tratamento, a chance de cura é maior e o tempo do tratamento diminui. Então, se eu deixo, de repente, a família cuidar dessa criança, por exemplo, essa mãe cuidar dessa criança, e o tratamento for em um tempo reduzido, eu estou investindo em previdência para não gastar em saúde. Então, o sistema se torna muito coerente dentro dessas perspectivas. E veja, no material de vocês aí, já há precedentes, e antes disso ainda você pode tratar pelo princípio da igualdade, trazer uma situação que acontece na Lei 8.112, que é a Lei dos Servidores Públicos Federais. Lá, essa licença já é concedida, né? É a licença por motivo de saúde. A perícia é feita na pessoa que está doente, e aí o benefício, então, é concedido. Lá tem uma limitação temporal para a concessão desse benefício, e aí há um projeto de lei que já passou pelo Senado, foi aprovado e agora está na Câmara dos Deputados, que incluiria o artigo 61A na Lei 8.213, dando direito, né, de sair em gozo de benefício por incapacidade por um prazo de até 12 meses para cuidar de um parente, né, que esteja nessa situação. Aqui você vê, você vai fazer a leitura aí do artigo 83 da 8.112, você vai ver que é bem abrangente o rol de possibilidades. Beleza? E aí, gente, tá aí o precedente para vocês, tá ali, né, o desenho significativo, os passarinhos sendo cuidados pelos seus pais, né? Então, deixa a mãe cuidar do filho, a mãe cuidar do marido e por aí vai. Tá ali o número do precedente para vocês, um precedente da turma recursal de Santa Catarina. Beleza? Bônus aí, então, para fechar o auxílio-doença. E aí vamos para a aposentadoria por invalidez, meus queridos. Aposentadoria por invalidez, já falamos, é um benefício que é concedido quando a pessoa, em regra, está inválida para toda e qualquer atividade. Então a gente viu lá, eu fiz aquele desenho nas aulas passadas, onde eu vou verificar a capacidade da pessoa e se eu não tiver uma capacidade residual aqui, então, eu estou falando em uma aposentadoria por invalidez. Só que eu falei, regra geral, eu tenho que estar inválido, incapaz para toda e qualquer atividade. Por que regra geral, André? Porque nós já vimos a exceção. A exceção é naquela situação onde a pessoa tem uma incapacidade parcial e as questões sociais também não lhe são favoráveis. Então, eu tenho lá, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa fábrica de móveis, está com problemas severos na coluna, há a constatação de incapacidade para o exercício de atividade que requeira grande esforço físico e sobrecarga na coluna vertebral, só que essa pessoa, embora tenha uma capacidade residual, tem já 56 anos, 58 anos, sempre trabalhou nessa atividade, escolaridade baixa, e aí as questões sociais passam a ser favoráveis e ele também terá direito a uma aposentadoria por invalidez nos termos da súmula 47 da TNU. Você está vendo aí no material
todos os artigos que fundamentam e regulamentam a aposentadoria por invalidez, os artigos da 8.213, do decreto 3.048 e também da instrução normativa 77 de 2015, que já falei para vocês, muito importante, vocês já perceberam que é muito importante analisar a instrução normativa, porque dali você retira situações bastante favoráveis. Quero trabalhar um pouquinho do conceito com vocês, rapidamente, porque mal aplicado o conceito do artigo 42, ele traz prejuízos ao segurado. Veja lá, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso a carência, já vimos, regra geral, carência 12 meses, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, então aqui primeiro ponto, André, não precisa estar em gozo de auxílio-doença para receber aposentadoria por invalidez? Lógico que não. Eu posso ter uma situação onde há um acidente automobilístico e a pessoa fica tetraplégica. Vai precisar receber auxílio-doença com data de cessação do benefício para 90 dias, para daí eu converter lá depois para um benefício de aposentadoria por invalidez? Logicamente não. E aqui, parênteses, você sabe que muitas vezes você tem que levar uma carta de indeferimento para poder fazer o ingresso da sua ação judicial, para você comprovar o prévio requerimento administrativo. Uma coisa é prévio requerimento administrativo, é isso que o STF diz que você tem que ter. O STF não diz que você tem que ter carta de indeferimento. E aqui, eu posso ir à justiça com uma carta de concessão de benefício. Foi concedido um auxílio-doença para o meu cliente e quando eu olho, ele tem uma situação tal que já demandaria uma aposentadoria por invalidez, como foi o caso do exemplo, um acidente que causou a tetraplegia. Então, com essa carta de concessão, no dia em que foi feita a perícia, saiu a carta de concessão, eu vou à justiça no mesmo dia e já peço a conversão em aposentadoria por invalidez. E não estou juntando uma carta de indeferimento, então. Certo? Anote aí. Eu não preciso de carta de indeferimento, eu preciso de prévio requerimento administrativo e no requerimento administrativo, no processo administrativo, melhor dizendo, tem havido alguma ilegalidade. É isso que me confere o direito de agir na esfera judicial. Fechamos o parênteses, vamos para frente. Então, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz, lógico, insuscetível de reabilitação, então, olha lá, ele tem que estar incapaz, já tem que ser observado que ele não pode ser reabilitado, e não é só insuscetível de reabilitação. Leia atentamente. Eu gosto muito de fazer a leitura dos artigos, porque muitas vezes a gente não fica vinculado ou fica esperto com as situações, os requisitos que a lei traz e deixa passar batido situações na prática. Olha lá. Insuscetível de reabilitação, acompanha comigo aqui. Para quê, gente? Para toda e qualquer situação? Não. Para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Opa! Como é que é isso aí, André? Olha lá, garanta a subsistência. Não adianta, então, eu poder ser reabilitado. Pode ser que digam para mim, não, mas esse cara pode ser reabilitado, André, esse teu cliente aí não vai ter direito à aposentadoria por invalidez porque ele tem uma capacidade residual. Aí a pergunta a se fazer é, reabilitado para que ele pode ser? Porque se ele for um engenheiro civil que está incapaz para o exercício da atividade dele, mas puder ser reabilitado, de repente, para uma função menor, sem desprezo às profissões aqui, me entendam, de repente ele vai ter que se aposentar por invalidez, sim. Porque a lei é que determinou. Ele tem que estar com a possibilidade de reabilitação para uma atividade que lhe garanta subsistência para ele não entrar em aposentadoria por invalidez. Aí a pergunta é, André, e essa subsistência é o quê? É toda e qualquer atividade? Não. Se ele é engenheiro civil, ele já, de repente, na sua vida, projetou determinadas situações e já tem que fazer frente a determinados gastos. Então ele casou,
Ele tem filhos, os filhos estão lá na universidade, ele está custeando tudo isso, e isso vem do quê? Vem da sua atividade laborativa. Aí você vai reabilitar um sujeito que tem uma média remuneratória, por exemplo, de R$6.000, e você vai reabilitar ele para uma função onde ele vai ganhar R$1.200. Pode? Não. Por quê? R$1.200 garante a subsistência dele? Não. Subsistência não é mínimo existencial. Anote aí. Subsistência não é mínimo existencial. Mínimo existencial é o requisito que você usa para o benefício assistencial ao idoso, ao deficiente. É o mínimo necessário para eu ter situações básicas da minha vida. Subsistência, aqui dentro desse universo da aposentadoria por invalidez, é fazer frente àquilo que eu já tenho na vida. Tanto que muitas vezes acontece na prática, o cidadão é reabilitado, vai para a empresa, e às vezes até a empresa mesma que faz a sua reabilitação, a empresa onde ele trabalhava, e aí ele começa numa atividade, né, recomeça a sua vida numa atividade menor, com salário mais baixo, uma média remuneratória mais baixa. O que ele faz depois? Ele vai para a Justiça do Trabalho. Ele vai dizer, não, eu não podia ser colocado nessa função aqui. Ou, acontece também, é colocado na função que lhe garantiria a subsistência, a média remuneratória X, mas ele recebe menos, por conta dele já ter uma incapacidade parcial. E aí ele entra na justiça e diz, não, eu quero ganhar igual ao meu paradigma. Então veja, requisito legal que você tem que ficar de olho, artigo da lei, para eu ter direito a uma aposentadoria por invalidez, eu tenho que ter, regra geral, incapacidade total, ou seja, não posso ter capacidade residual. Aí vem incapacidade parcial, mais questões sociais, súmula 47 da TNU. E mesmo que eu tenha a possibilidade de ser readaptado, eu só vou ser readaptado se eu puder ser readaptado em uma função que me garanta a subsistência. Que eu fique no mesmo patamar que eu já estava na minha vida laborativa. Se não, se a reabilitação for possível, mas para uma atividade que não lhe garanta subsistência, aposentadoria por invalidez. Fica de olho então, porque na hora de requisitar você tem que perguntar, tem capacidade residual aqui ou não tem? Havendo capacidade residual, é possível a reabilitação? Se for possível a reabilitação, para quais atividades? As atividades que poderá desempenhar são aquelas que lhe garantem a subsistência, daí isso é uma discussão que você vai fazer depois dentro do processo com o juiz. E demonstrar para o juiz, ó, excelência, ele vai ser reabilitado para uma função aí que não lhe garante a subsistência. As questões sociais completamente desfavoráveis a ele. Beleza? Então veja, lembre aí agora, processos que de repente já passaram na sua vida, a decisão sai lá e diz, não, mas ele tem uma capacidade parcial aqui, ele pode ser reabilitado, então ele vai ficar em gozo de auxílio-doença até que reabilitado. Aí na prática está perdendo dinheiro, gente. Por quê? O benefício de auxílio-doença é menor que o benefício de aposentadoria por invalidez. E ele já deveria estar aposentado por invalidez desde lá de trás. Muitas vezes você vai pegar processos administrativos onde o cliente chega para você, está em gozo de auxílio-doença. Só que daí você analisa a questão e diz, não, mas peraí, as possibilidades de reabilitação desse cara aqui, lá atrás, quando deram para ele só o auxílio-doença, eram para atividades que não garantiam a subsistência. E aí o teu processo, quando você for pedir a conversão em aposentadoria por invalidez, você vai pedir a retroação da DER da aposentadoria por invalidez, não ao momento agora da conversão, da entrada do processo judicial, né? Citação válida no processo judicial, por exemplo. Você vai pedir a retroação desde a DER do auxílio-doença. Porque as condições do processo administrativo já lhe davam essa possibilidade. Por isso que você tem que tirar cópia do processo administrativo, entender a doença do cara, verificar o que ele poderia fazer, o que ele não poderia, ir atrás dos documentos junto à empresa, que às vezes a empresa tem lá já atestados de saúde ocupacional guardados e que vão ser fundamentais para você nessa discussão. Certo? Beleza? Bora para frente então. Vimos aí o conceito. Aqui a súmula 77 da TNU, que complementa a súmula 47. Vimos que a súmula 47 diz que, uma vez existindo a incapacidade parcial,
serão analisadas as questões sociais. E aqui, o que vem dizer a súmula 77? O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não for reconhecida a incapacidade para a sua atividade habitual. Certo? Aqui agora, olhando pela janela, avisto o professor Teodoro Agostinho. Passou ali, me deu um oi. Mandou um abraço para a galera aí das unidades. Vamos lá. Voltando então. Gente, o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não for reconhecida a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. Vimos, regra geral, incapacidade social não dá direito a benefício. A exceção a isso, também vimos daí súmula 78 da TNU, que vai dizer: quando aquela questão do HIV for significativa, a questão social por si só pode dar direito ao benefício por incapacidade. Vamos resumir melhor isso? Regra geral, incapacidade social não dá direito ao benefício. Tenho que ter uma incapacidade parcial, verificada a incapacidade parcial para o trabalho, analisar as questões sociais. E aí a súmula 47 diz que, existindo a incapacidade parcial, deverão ser verificadas as questões sociais. Então, é um dever do julgador. Então, só vou verificar as questões sociais quando a perícia tiver constatado que existe incapacidade parcial para o trabalho. Beleza? Essa é a súmula 47 da TNU. Aí o que acontecia na prática? O pessoal ficava lá discutindo no processo: não, mas as condições pessoais do meu cliente são completamente desfavoráveis. Mas não tinha sido constatada uma incapacidade parcial, física, mental, sensorial. E aí a TNU veio e disse: a meu ver, não precisava ter dito, mas é que daí o pessoal também foi muito além na discussão. E a TNU, para acabar com esse imbróglio todo, foi lá e disse: olha, gente, incapacidade social não vai ser analisada quando a incapacidade física, mental, sensorial não existir no processo. O julgador não está obrigado a analisar as questões sociais quando não tiver sido constatada incapacidade parcial. Então, foi avançando aí o raciocínio. E aí, uma situação um pouquinho mais drástica, gerou-se a súmula 78. Tá, julgador, mas vamos imaginar que a questão social do meu cliente é extrema e não dá a ele, por mais que ele queira, a possibilidade de voltar ao mercado de trabalho. Aí a TNU lançou a súmula 78 e disse: então, beleza. Regra geral, tenho que ter incapacidade parcial para ver a questão social. Se tiver só a questão social, eu não vou analisar, então, a incapacidade. Mas, se eu tiver só a questão social e ela for extrema, aí extrema, aqui na súmula ele colocou a questão do portador do vírus HIV, pela estigmatização da doença, aí ele concorda, então, com a tese lançada pelos advogados. Comprovado que o requerente é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença. Estão vendo que eu tenho que comprovar muita coisa, eu já tinha dito isso para vocês. Comprovar vários elementos para encaixar o meu cliente nessa tese. E lembrem, anotem aí ao lado da súmula, se não tinham anotado antes, embora a súmula diga somente HIV, os votos que deram origem à súmula falam de outras questões que envolvem, por exemplo, obesidade mórbida, hanseníase. Então, se você, no caso concreto, tiver uma doença que tem uma carga estigmatizante elevada, você vai trabalhar dentro da súmula 78. E aí, por mais que o seu cliente, num primeiro momento, não esteja incapaz para o trabalho, estou falando aqui de uma incapacidade física, mental, sensorial, volitiva,
Tendo só incapacidade social, ele então poderá vir a receber o benefício. Fechou? Tranquilo essa questão, pessoal? Então, vamos para frente. A aposentadoria por invalidez, ela vai apresentar um outro aspecto. Pode ser que se verifique, no caso concreto, que o meu cliente, ele está então inválido e ele pode necessitar de uma situação um pouquinho mais extrema. Por exemplo, eu tenho um cliente, André, que tem Alzheimer. Você sabe que o Alzheimer ele tem uma variação que varia, que depende muito do caso concreto. Eu posso ter uma pessoa com Alzheimer há 5 anos e o Alzheimer está estacionado. Ele tem lapsos de memória, mas ele ainda consegue realizar ali as atividades cotidianas sem maiores problemas. E há situações de Alzheimer que, em questão de 2, 3 meses da descoberta da doença, a pessoa para de falar, para de andar, enfim. É um avanço galopante. Pergunto, vai precisar de alguém para cuidar dessa pessoa? De repente, no segundo caso, André vai sim. Alguém da família vai ter que ficar cuidando dessa pessoa, vai ter que trabalhar menos, vai ter que ter uma carga horária de trabalho menor, vai fazer um escalonamento lá na família, enfim. Ou vão ter que contratar alguém para cuidar dessa pessoa. Por conta disso, a legislação criou o que se chama de grande invalidez, que é o adicional de 25% para você justamente custear essas situações. Só que a legislação diz assim: o aposentado por invalidez que necessitar do cuidado permanente de um terceiro poderá vir a receber este adicional. Esse adicional, a maioria creio que já sabe, mas para quem não tem o conhecimento, vai ser um adicional de 25% do benefício de aposentadoria por invalidez, e aí essa soma pode superar o teto. Então o cara tem lá um benefício de 5 mil e poucos reais, colocou o adicional de 25%, a soma supera o teto. Mas o benefício de aposentadoria por invalidez está dentro do teto. Até aqui, nenhuma novidade. Beleza? Então, eu vou ter que requerer ao INSS ou não esse benefício adicional de 25%. Depende. Se no momento em que é feita a perícia, já existia a necessidade do cuidado permanente de um terceiro, o que se entende é que ele, de ofício, teria que ser dado. Porque o artigo 5º da Lei do Processo Administrativo Federal, 9784 de 99, vai dizer que o processo administrativo começará de ofício ao requerimento da parte. Então, se o perito está ali diante do cidadão, o cidadão, a instrução normativa também diz que ele tem direito ao melhor benefício. E o servidor tem o dever de orientá-lo para tanto. Isso é reproduzido no enunciado 5 do Conselho de Recursos, hoje do Seguro Social, CRSS. Ele, observando que o cidadão tem a necessidade do cuidado permanente de um terceiro, já tinha que deferir a aposentadoria por invalidez com um adicional de 25%. André, peguei um caso lá que não aconteceu isso. Beleza, pega a cópia do processo administrativo, junta com os documentos clínicos que comprovam que no dia da perícia ele já tinha essa situação, vai para a justiça e já pede ao juiz: ó, excelência, houve aqui a ilegalidade porque tinha que, no ato da perícia, verificar que ele tinha a necessidade do cuidado de um terceiro, não fez, então eu tenho interesse de agir e me dar o adicional aí de 25%, por exemplo. Só que pode acontecer o seguinte: no caso do Alzheimer, como eu falei, no dia que ele passou pela perícia, ele ainda não necessitava. Aí não há ilegalidade administrativa. Porque o perito olhou e falou: não, beleza, tem Alzheimer, vou aposentar ele por invalidez, mas ele ainda não precisa do cuidado de um terceiro. O tempo passa e esse cidadão, então, vem a necessitar do cuidado de um terceiro. Aí, como não houve legalidade administrativa, agora sim, eu tenho que ir ao INSS e requerer o benefício. Há um formulário padrão já para isso. Você vai à agência do INSS e peça, porque não tem o agendamento no site do INSS. E aqui nos benefícios por incapacidade nós não temos agendamento, nem de aposentadoria por invalidez, nem de grande invalidez e nem de auxílio acidente. Que eu não entendo também o porquê que não tem. Muda o site toda hora e já bota lá todos os benefícios em que a pessoa tem direito
Porque às vezes você tem complicações na prática judicial. Tem juiz que quer a carta de indeferimento. Eu já tive ação judicial onde o juiz, por exemplo, me pedia a carta de indeferimento de um auxílio-acidente. Existe. Mas, enfim. Então, você vai ter que ir até o INSS fazer o requerimento quando a situação ocorreu depois da perícia administrativa que deu, né, opinou pela incapacidade para fins de recebimento de aposentadoria por invalidez. Beleza? Vamos verificar aqui os requisitos, então, resumidamente. Cuidado permanente, e a prova que você tem que fazer é essa. Necessita de vez em quando de um terceiro. Não. Está lá. É o cuidado permanente de um terceiro. A pessoa necessita de alguém em tempo integral. Vimos que não é limitado ao teto, a soma do benefício de aposentadoria por invalidez com o adicional. Toda vez que reajustar a aposentadoria por invalidez, reajusta o adicional e o benefício tem caráter personalíssimo. E aí está ali. O que é isso, André? Se o cidadão morrer, ele vai gerar a pensão por morte. A pensão por morte não vai levar como carga o adicional de 25%. Vai só o benefício mãe, vamos colocar aqui. O valor, por exemplo, da aposentadoria por invalidez será colocado lá como pensão por morte. Então, se o cidadão recebe mais R$250 a título de adicional de 25%, esses R$250 não vão para a pensão por morte. Agora, o cuidado que você tem que ter. Vamos imaginar que você está numa ação judicial, onde você pleiteia esse adicional de 25% que lhe foi negado, e o cidadão morre no curso da ação judicial. Pergunto, quando sair a decisão final e se constata a necessidade do cidadão, enquanto vivo, logicamente, de receber esse adicional, os herdeiros aqui, então, não vão ter direito a receber esse adicional de 25%? Vamos lá. O cidadão requereu ao INSS em janeiro de 2016 o adicional, foi negado, família entrou na justiça. O cidadão faleceu em dezembro de 2016. E a sentença veio agora, transitou em julgado em janeiro de 2017. E aí, os herdeiros, então, vão ao processo e dizem, bom, tem que receber os atrasados, aí faleceu, infelizmente, o instituidor do benefício, o aposentado por invalidez, só que tem os atrasados aí para receber, eu quero receber o adicional de 25% desde janeiro de 2016. Pode o juiz dizer, não, vocês não têm direito, porque o benefício é personalíssimo, morreu, o adicional morre com ele. Lógico que não. O direito sucessório existe, porque ele é credor desse benefício durante todo o ano de 2016, e o fato dele ter falecido não retira o direito dos herdeiros em receber o benefício, o crédito que ele teria direito enquanto vivo em 2016. Logicamente, não vai receber dali para frente. A partir do evento morte, não recebe mais. Por que você está falando isso, André? Porque tem algumas decisões judiciais que têm opinado pelo não levantamento dos créditos, enquanto vivo, aos herdeiros. Por isso que eu deixei aí esse parênteses. O problema que você vai enfrentar num primeiro momento aqui, pessoal, é o seguinte: o decreto 3.048, ele traz lá o rol de situações que dão direito ao adicional de 25%. Está lá no anexo 1. E aí, qual é o problema? Ele vem dizendo, o INSS vem dizendo, que esse rol é taxativo. Beleza? Só que, eu te pergunto, o rol é taxativo mesmo? Lógico que não é taxativo. Porque, isso a justiça também já disse, quando você vai olhar o rol lá, pessoal, você vai ver que é um absurdo o número de situações que dá direito ao adicional de 25%. Então, o número de negativas dessa situação é muito grande, porque a administração pública ela trabalha o quê? Com o princípio da legalidade. Se está ali, o agente público, o administrador ali, ele pode deferir a situação. Se não está no rol, ele não defere. E aí, muitas situações onde há necessidade do recebimento do benefício acaba não gerando direito na esfera administrativa, porque a situação do seu cliente não está no rol determinado pela legislação, pelo decreto 3.048. Aí você está olhando na tela, enquanto eu estou falando, está o artigo 216, parágrafo 2º da IN 77. Leia aí esse artigo que ele vai fundamentar para você o direito sucessório dos herdeiros após a morte do cidadão que estava aposentado por invalidez
e deixou, então, ali aqueles créditos que a gente vinha falando anteriormente. Então está lá, ó, reconhecendo o direito adicional de 25%, os herdeiros poderão se habilitar e receber o adicional. Então você vê, na administração pública eles te dão um adicional sem problemas e às vezes na esfera judicial estão dizendo que você não tem direito. Então estava aí só para complementar aquele raciocínio anterior. Voltamos aqui à questão do adicional e o rol determinado pelo decreto 3.048. Falei que o INSS entende que ele é taxativo. Quando você vai ver o rol, gente, dá vontade de chorar. Às vezes dá vontade de rir também, porque tem umas situações lá que é impressionante. Então, assim, o cara tem que ter cegueira total, então cego dos dois olhos, não pode ter resquício, não pode visualizar a sombra. E assim, gente, pode ser que uma pessoa que nasceu cega não deveria estar recebendo, porque ela nasceu cega, aprendeu a fazer tudo sozinha, precisa do cuidado permanente de um terceiro? Não. E às vezes tem pessoa que só está vendo vultos, ou menos que vultos, porque perdeu bastante o seu campo visual, mas é uma situação nova, e ela já tem uma idade avançada, dificuldade de locomoção, a mobilidade já não está aquelas coisas, está velhinho. E aí não vai ter direito ao adicional, porque a cegueira não é total. Olha a diferença de uma pessoa que ficou cega já com uma certa idade, daquele que nasceu cego. Essas questões têm que ser examinadas. Aí você vai ver também, tem uma que eu adoro lá, que está no decreto, que é assim, é perda de 9 dedos ou mais. Eu acho engraçado que ele coloca a cara de pau, né? 9 dedos ou mais. Não posso receber, então, o adicional de 25%. Eu tenho 2 minguinhos, não vou receber o adicional de 25%, porque é 9 dedos ou mais ainda. Eu acho engraçado esse ou mais, né? Então, o cara tem que estar lá para receber o benefício. Se for assim, administrativamente não recebe benefício. Só para ilustrar a loucura dessa situação aí do decreto, e a Justiça já disse que esse rol é meramente exemplificativo, e aí você vai ter que provar, no caso concreto, que o seu cliente necessita do cuidado permanente de um terceiro. Então tivemos lá uma situação onde a senhora foi atropelada por um ônibus. Perdeu parcialmente as 2 pernas. Então, do joelho para baixo, ela perdeu bilateralmente ali as pernas. E aí, tem direito ao benefício? Lógico que tem. Como é que uma pessoa dessa vai se locomover? Fazer a sua higiene e tal? Então, de repente, necessita do cuidado permanente de um terceiro. É isso que você tem que comprovar no caso concreto. Tá? Agora, muita gente perguntava o seguinte, tá aí o rol para vocês. Cegueira total, perda dos 9 dedos das mãos ou superior a este, paralisia de 2 membros superiores ou inferiores. Então, você depois vai fazer a leitura aí e vai perceber que é muito difícil encaixar. Agora, o que todo mundo pergunta, gente, é assim, André, só a aposentadoria por invalidez que dá direito a esse adicional de 25%? Quando você vai na lei, a lei vai dizer que só. Ou aposentado por invalidez que necessitar do cuidado permanente de um terceiro, poderá receber o adicional de 25%. Aí, o que acontece na prática hoje, pessoal? Você vai ver lá um cidadão que se aposentou por idade, por tempo de contribuição, e hoje está com Alzheimer, não anda, não fala, ou até anda, mas não consegue nem sair do quarto direito para fazer as suas coisas, já sai do quarto, já esquece onde está, enfim, se coloca em situação até de perigo. E aí, essa pessoa vai ter que ter o cuidado permanente de um terceiro também, não vai? Está com câncer terminal, mas ele é um aposentado por idade. E aí, pela lei, não tem direito a esse adicional de 25%. Aí, mais uma vez, eu faço a pergunta, qual é o risco social envolvido aqui em um benefício, aí a extensão, então, da grande invalidez? O risco social envolvido na grande invalidez é o cuidado permanente de um terceiro. Alguém vai ter que deixar de trabalhar ou trabalhar menos, ou vai ter que custear uma terceira pessoa para cuidar deste terceiro. Se eu mudar o nome do benefício de aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, muda o risco social? Muda o fato gerador? Não, André. Todas essas situações há o mesmo risco social.
A necessidade de pagar alguém, de fazer frente a essa despesa, ou ainda a diminuição da renda familiar, porque as pessoas vão ter que trabalhar menos, deixar de trabalhar, para fazer o acompanhamento daquele aposentado por invalidez. Então, qual é a ideia? Risco social comum requer respostas, cobertura de risco social idênticas. O princípio da igualdade aqui colocado. E aí, quando você vai fazer esse requerimento no INSS para um aposentado por idade que hoje está com câncer terminal e necessita do cuidado permanente de um terceiro, a administração pública, mais uma vez, também engessada ali, né, porque a legislação não abre para ela essa possibilidade, ele vai negar o benefício. E aí, as pessoas ingressam com a ação judicial pedindo o quê? Pedindo que a grande invalidez seja estendida aos benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. Então está aí, ó. No material de vocês agora você está observando. O que se coloca? Houve uma omissão legislativa. Quando o legislador colocou o aposentado por invalidez, naquele momento não previu que existiriam situações idênticas nos outros benefícios. Que tudo bem, num primeiro momento a pessoa poderia ter se aposentado por idade, mas poderia apresentar aquele risco social da necessidade do cuidado de um terceiro. Então, teria que haver uma interpretação constitucional disso. E aí a leitura que teria que se fazer é o segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa, e não o aposentado por invalidez que tiver a necessidade da assistência permanente de outra pessoa. E há quem diga também que há uma ofensa ao princípio aí da vedação da proteção insuficiente, ou seja, toda vez que uma garantia constitucional for dada, ela tem que ser dada a toda a gama de pessoas que estão naquela mesma situação de risco. Não posso fazer uma seletividade restritiva. E outro ponto que é colocado é o seguinte: veja, você está criando, André, uma despesa aí para esse outro benefício, de aposentadoria por idade, por exemplo. E não tem que ter a tal da regra da contrapartida? Aí eu te pergunto, na aposentadoria por invalidez, existe contrapartida para o adicional de 25%, sim ou não? Você paga um adicional para receber depois, se for o caso, esses 25% a mais? Não. Então, o entendimento é de que se não tem contrapartida também para a aposentadoria por invalidez, o adicional, esse adicional não tem natureza previdenciária, tem natureza assistencial. E aí, benefícios assistenciais não requerem prévia fonte de custeio. E se tem natureza assistencial, quando você vai na Constituição Federal, a Constituição Federal diz o quê? A assistência será dada a quem dela necessitar. Então, eu tenho aqui uma seletividade restritiva, eu tenho um benefício que tem como natureza jurídica ser assistencial e não previdenciário, e se ele é assistencial, a assistência tem que ser dada a quem dela necessitar. E a pessoa que está ali comprovou a necessidade. Então, ela vai, mesmo que o benefício seja de aposentadoria por idade, por hipótese, receber o adicional de 25%. Logicamente, nessas situações, todas elas eu vou ter que fazer o prévio requerimento administrativo junto ao INSS para ele me negar e aí eu ingressar na justiça. E hoje nós já temos precedente, você tem aí no material, acompanhe comigo. O primeiro precedente que saiu foi da turma regional da 2ª região. Está aí o número dele para vocês. Depois a 4ª região também acabou deferindo esta extensão. A TNU hoje tem o entendimento de que essa extensão é possível e, infelizmente, o STJ, em uma decisão ainda isolada, uma decisão do ministro Sérgio Cuquina, foi dado o entendimento de que a lei fala só da aposentadoria por invalidez, então não poderia ser estendido o adicional. Mas é uma decisão isolada, onde não se entrou em todos esses outros aspectos que nós colocamos aqui, a própria decisão não fala desses outros aspectos, e também não se verificou a questão constitucional. Então, hoje nós temos esse panorama.
Você tem precedentes da 2ª região, da 4ª região, na 5ª região também. Tem um precedente, inclusive, pessoal aí do Nordeste, a turma recursal de João Pessoa já deu a extensão e a TNU também. Falta agora o STJ, de repente, entrar aí no mesmo entendimento e também teria que o STF se manifestar a esse respeito. Mas a extensão é possível. Beleza? Vimos aí mais algumas questões importantes, então, dos benefícios por incapacidade, mais especificamente a aposentadoria por invalidez, e nos encontramos no derradeiro módulo, onde vamos falar do filho pobre da relação previdenciária, o auxílio acidente. Beleza? Um abraço e até mais.